Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. E eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui meditando sobre a carta encíclica Dominum et Vivificantem. O Espírito, o Senhor, aquele que é o Senhor que dá a vida. Vamos traduzir assim, né? Como o Papa traduziu, aquele que é Senhor e dá a vida. Então, o Espírito Santo também é Senhor? Sim. Junto com o Pai e com o Filho, ele também é o Senhor. E ele é o comunicador da vida, ele é o que dá a vida, ele é o que realiza toda a vida. Então, por isso, o estudo sobre essa pessoa do Espírito Santo aqui é muito providente para nós, muito necessário. Esse é um documento escrito para toda a igreja, né? Então, o Espírito Santo na vida da igreja e do mundo. Nós estamos no primeiro capítulo, que tem como título O Espírito do Pai e do Filho, dado à Igreja. E nós estamos em um subtítulo, que começamos no nosso último programa, o dar-se salvífico de Deus no Espírito Santo. Então vimos aí essa lógica, essa lógica divina, que é tão contraditória ao homem, né? Tão contraditória ao nosso modo de pensar, de agir. A lógica divina é maravilhosa. E ele nos coloca aqui também, nos dá o exemplo do livro do Gênesis, né? Como nós vimos aí no nosso programa passado. Então, no livro do Gênesis, nós somos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. O Espírito Santo estava lá, pairando, né? Sobre as águas. E daí sim, ele vai criar todas as coisas. Ele é o Criador, junto com o Filho, junto com o Pai. Ele é o que dá esse poder, ele é o poder do Pai e do Filho, na verdade. Então, o Espírito Santo é o Senhor da vida. Claro, junto com o Pai e com o Filho veio para nos comunicar a vida. Esta vida está escondida em Cristo, na força do Espírito Santo. Essa vida que vem de Deus, que vem do Pai, melhor dizendo. Essa vida que vem do Pai. O Pai é o gerador da vida. Ele que gera, ele gera o Filho. E também procede o Espírito. Ele inspira o Espírito, na verdade. Então, aí é a Trindade trabalhando sempre na construção do homem novo. Essa construção do homem novo aconteceu em Gênesis, mas agora ela é reconstruída através da paixão, morte e ressurreição de Cristo, redenção e remissão. Ela é reconstruída agora, o homem é reconstruído. Quer dizer, o que é reconstruído? É construído novamente. O que é regenerado? Gerado novamente. Então o batismo nos gera de novo. Bem, estamos vendo aqui então que nós somos a imagem e semelhança desse Deus. Fomos criados à imagem e semelhança desse Deus, que é santidade e justiça. Ser justo e ser santo é ser imagem e semelhança de Deus. Essa imagem foi destruída pelo pecado original, pelo pecado de Adão e Eva. Foi tudo destruído, inclusive a imagem do ser humano. Então essa imagem aí, que agora o Papa vai trabalhar um pouquinho com a gente aqui também. Parece, portanto, que as palavras pronunciadas por Jesus no discurso de despedida devem ser relidas também em conexão com aquele princípio tão longínquo, mas fundamental, que conhecemos pelo livro do Gênesis. Se eu não for, né, Jesus falando, né? Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vou-lhe enviarei. Ao referir-se à sua partida como condição da vinda do Consolador, Cristo relaciona um novo princípio da comunicação salvífica de Deus no Espírito Santo, com o mistério da redenção. Este é, antes de mais nada, um novo princípio, porque entre o primeiro princípio e toda a história do homem, a começar pela queda original, se interpôs o pecado, que está em contradição com a presença do Espírito Santo na criação.
e está, sobretudo, em contradição com a comunicação salvífica de Deus ao homem. São Paulo escreve que, precisamente por causa do pecado, a criação foi submetida à caducidade. Geme e sofre no seu conjunto as dores do parto até o presente. E aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Isso está escrito na carta aos Gálatas 4:6 e Romanos 8:15. Ele juntou aí dois versículos bíblicos, né? Por isso Jesus Cristo diz no cenáculo: é bom para vós que eu vá. Se eu for, eu vou-lo enviarei. A partida de Cristo mediante a cruz tem a potência da redenção. E isso significa também uma nova presença do Espírito de Deus na criação. O novo princípio do comunicar-se de Deus ao homem no Espírito Santo é porque vós sois seus filhos. São Paulo dizendo na carta aos Gálatas: porque vós sois seus filhos. Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abá, Pai. Escreve o apóstolo São Paulo na carta aos Gálatas. Gálatas 4:6. O Espírito Santo é o Espírito do Pai, como testemunham as palavras do discurso de despedida no cenáculo. Ele é simultaneamente o Espírito do Filho. Simultaneamente quer dizer do mesmo modo. É o Espírito de Jesus Cristo, como viriam a testemunhar os apóstolos, e de modo particular Paulo de Tarso. No fato de enviar este Espírito aos nossos corações, começa a realizar-se o que a própria criação aguarda ansiosamente, como lemos na carta aos Romanos, não é? Que o mundo aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. O Espírito Santo, que vem à custa da partida de Cristo, anunciada ao cenáculo, então, essa partida de Cristo, quando foi anunciada por Jesus Cristo, ela causava tristeza aos apóstolos. Ela causou tristeza. Ele falou: tenho que ir embora agora, né? Então todos eles ficaram tristes. Porque imagine perder Jesus ali, né? Eles aprenderam tanto a amar Jesus, a viver com Ele. Ele deu tanta força, tanta segurança, agora vai embora. Ele diz: mas eu tenho que ir, se não for o outro não vem. Então outro que irá vos manter a minha presença com vocês aqui, evidentemente, e dar toda a força, sabedoria, dons necessários, né? Mas eles não entendiam. A qual devia atingir o seu ponto culminante na paixão e na morte de Sexta-feira Santa. Contudo, a mesma tristeza havia de converter-se em alegria quando viram Jesus ressuscitado, né? Cristo efetivamente inserirá na sua partida redentora a glória da ressurreição e da ascensão ao Pai. Portanto, a tristeza, através da qual transparece a alegria, é a parte que cabe aos apóstolos na conjuntura da partida do seu mestre. Uma partida benéfica, porque graças a ela havia de vir um outro Consolador, que iria ficar permanentemente conosco, como nós já vimos aí, não é? À custa da cruz, operadora da redenção, vem o Espírito Santo, pelo poder de todo o mistério pascal de Jesus Cristo, e vem para permanecer com os apóstolos desde o dia de Pentecostes, para permanecer com a igreja e na igreja e mediante ela no mundo para sempre. Deste modo, realiza-se definitivamente aquele novo princípio da comunicação de Deus, uno e trino no Espírito Santo, por obra de Jesus Cristo, Redentor do homem e do mundo. Bem, querido irmão, querida irmã, como vocês estão observando aqui, várias vezes ele fala sobre princípio. Bem, o que quer dizer essa palavra princípio para nós? Qual o significado dela? Qual a importância dela na nossa vida? Querido irmão, querida irmã, veja que o livro do Gênesis
Quer dizer, a palavra de Deus, com todos os seus livros que ela tem ali, não é? Como que ela começa? Qual a primeira frase da Sagrada Escritura? No princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, o que é isso? O que quer dizer o princípio? Um princípio para mim e para você. O que significa um princípio? Tá. Olhando para o livro do Gênesis, então, nós vimos que toda a criação começa em Deus. Então, por isso essa palavra princípio é muito, muito, muito importante. Essa palavra, ela descarta todas as teorias referentes à criação no mundo. Que o homem tem uma ansiedade de saber como é que o mundo foi criado. Então ele vai aí buscando meios, buscando através dos seus estudos, provar como que começou. Quer dizer, ele não aceita que Deus criou. Então, muitos seres humanos, muita gente não aceita que Deus criou o mundo de forma nenhuma. Então eles vão criando teorias, suposições, vão criando hipóteses. Então temos aí várias delas, uma que se estuda muito nas escolas é a teoria de Darwin, que o homem veio do macaco. É um ser, um animal irracional, mas que de certa forma ele criou a racionalidade, então ele criou o raciocínio. Bom, isso não existe. Nenhuma criatura, até hoje que foi criada, seja o leão, seja o elefante, seja o macaco, seja o cachorro, seja um peixe, né, uma baleia, seja o que for. Nenhum animal mudou suas características a ponto de ser um animal irracional, passar a pensar, a refletir, a ter sentimentos, emoções. Então aí está, é uma teoria para nós tão furada como uma peneira. Mas, como é uma das únicas que tem por aí, então as escolas permanecem ensinando sobre a teoria de Darwin e querem provar, né, que ela é verdadeira. Bom, mas não tem como provar, claro. E ela nem é verdadeira também. E aí várias outras teorias também, da evolução dos planetas, dos astros, etc. E vai por aí afora. Mas acontece o seguinte, que a palavra de Deus é categórica, ela é firme. Veja que a palavra de Deus é a revelação de Deus. É o Deus que se revela, é o Deus que se expõe. É o Deus que excede, sai de si mesmo. Não é? O nosso Deus ele é transparente, ele é imanente e ele também é transcendente. Então ele transcende. O que é transcender? É sair de si mesmo. Quando que você se transfigura? Quando que você se transcende? Quando você, quando nós nos transcendemos? Quando nós deixamos de olhar para nós mesmos. Deixamos de olhar para o nosso egoísmo, para o que nós queremos de melhor para nós. E eu consigo olhar para o outro e me dedicar ao outro. Eu coloco a minha pessoa, o meu tempo, a minha vida em função do outro. Aí eu estou sendo transcendente. Aí eu estou transfigurando. Assim como viram Jesus, né? Pedro, João e Tiago viram Jesus transfigurado. Quer dizer, ele mostrou que ele era por dentro, na verdade, né? Ele mostrou a sua humanidade escondia a sua divindade, não é verdade? A sua humanidade escondia a sua divindade. Então, ali naquele Monte Tabor, ele deixou transparecer sua divindade. Então, quando que nós deixamos transparecer o que nós somos criados? Para que nós somos criados? Porque nós existimos. Para que você existe? É para amar o próximo, se dedicar a ele,
rezar por ele, interceder, querer a felicidade dele, perdoá-lo quando ele te ofender, te humilhar, fizer um mal a você, rezar por ele, pela felicidade dele. Isso tudo é transcendência. Então, quando o nosso Deus começa a se transcender, ele começa a criar. Ele sai de si mesmo e cria. Então ele deixa as coisas saírem dele. Quer dizer, tudo que ele tem de belo, de maravilhoso, que ele é belo e maravilhoso, né? Então, essa beleza de Deus se transcende em formas de criaturas, de criações. As flores, os peixes, as aves, com seus cantos maravilhosos. As pessoas, os mares, os rios, as fontes, tudo, né? Sai de Deus, essas coisas vão saindo de Deus. Então, esse é o princípio. Então, no princípio, Deus criou todas as coisas. Ele começa a se revelar como a criação. Então, como que Deus começa a se mostrar para o mundo? Então, ele cria o mundo para mostrar quem ele é. A beleza que ele é. Então, aí já começa a revelação de Deus. Aí ele vai escolher ele cria o ser humano, aquela coisa toda que você já sabe, tudo bem. Cria, então, o paraíso, né? Evidentemente. Tudo que é belo, tudo que é famoso, tudo que é maravilhoso aqui no nosso mundo. Cria o homem. Cria a mulher de dentro do homem, né? Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Criou também a mulher. E daí eles, caem no pecado original, né? Que vocês já conhecem. Mas aí que está. Então, o primeiro princípio veio pelo Espírito Santo. O outro princípio vem agora pela segunda pessoa Santíssima Trindade, na força do Espírito. Mas é o mesmo princípio da criação. É isso que o Papa está tentando aqui nos dizer e nós estamos tentando entender. É o mesmo princípio da criação agora. Quer dizer, é nos tornar imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Só que nós perdemos essa imagem e semelhança. Ela nos foi roubada, ela nos foi tirada. É como quando a sua televisão agora está ligada pela internet, que hoje é só internet, não é? Então está ligada no cabo lá da internet, e daí faltou a internet. Faltou a internet. Acabou o sinal, perdeu o sinal. Antigamente, né, quando a gente usava antena de televisão, então para você... então tem o satélite, né? Das TVs que está lá no espaço. Então para a gente colocar uma televisão em casa, antigamente, né? Tinha que colocar antena e virar essa antena para o satélite. A antena, se ela estivesse bem certinha virada para o satélite, a imagem aparecia bem. Mas se desse um vento, a antena não está muito bem presa, ela desse uma viradinha, já começava a imagem a chuviscada. Aí daqui a pouco você não via mais nada, tem que subir lá. Ô fulano, sobe lá, eu fico aqui olhando. Né? Não sei se vocês lembram, os mais novos nem sabem disso, né? Mas no meu tempo de criança era assim. Então alguém subia, geralmente era o pai que subia, né? E ficava falando com a mãe ali ou com os filhos, veja aí a hora que der o sinal, ficar bonito o sinal aí. Vira mais um pouquinho, tá melhorando, vira mais, agora isso, passou, volta. Então, era assim, até de novo a imagem ficar perfeita na televisão. Então tem que colocar a antena bem certinho. Então, no pecado original, foi algo assim. O pecado original, ele tirou a imagem ficou obscurecida, a imagem ficou falhando, a imagem não aparecia direito, não é? Então, quer dizer, a nossa imagem, do que nós somos criados por dentro, do nosso espírito humano, ele ficou fora do lugar. Perdeu o lugar. Perdeu a imagem. Não se via mais a imagem de Deus no homem. Qual que é a imagem de Deus? Quem que é Deus? Deus é amor e Deus é santidade. Essas são as prerrogativas de Deus aí. É amor e santidade. Então nós somos criados nessa imagem e nessa semelhança. Essa imagem e semelhança nos foi tirada, nos foi roubada pelo pecado original. Então não se via mais em nós o amor e a santidade. O homem passou a pecar e peca até hoje.
O que nos tira dessa, ou melhor, o que nos devolve o princípio anterior pelo qual fomos criados? O princípio pelo qual nós fomos criados. No princípio, Deus fez os céus e a terra. Em hebraico, inclusive, fala-se assim: Bereshit bara Elohim el Shammai. Quer dizer, Deus criou o céu e a terra no princípio. Esse princípio foi perdido. Nós fomos perdidos. Nós perdemos a imagem e semelhança com Deus. Ela é nos restituída em um novo princípio, que não é mais o princípio da criação, mas é o princípio da recriação, que é o mesmo princípio. Está ligado. Veja que o Papa fala aqui que está ligado um no outro. Então Jesus vem nos recriar para nos devolver ao princípio. Então a nossa imagem e semelhança tem que ser igual ao que Deus criou lá no princípio. Então por isso que essa palavra princípio é muito importante. Eu voltei ao original, não é? Muitas vezes você vai tirar uma cópia aí de um documento, né? Se você chega no local, a pessoa fala: eu quero o original, não quero cópia. Nós não somos uma cópia. Nós não somos uma cópia do original. Não. Nós somos modificados. Então, nós perdemos a nossa originalidade? Nós perdemos a nossa originalidade. Por isso que Jesus vem num segundo momento nos devolver a mesma originalidade que nós tínhamos. A mesma originalidade. Por isso que a necessidade de voltar àquele princípio. Quer dizer, nós fomos justificados por Cristo para sermos novamente imagem e semelhança de Deus. O que nós havíamos perdido. A nossa antena foi virada. Perceba? Nossa antena foi virada. Perdemos a imagem. Só se via chuvisco na televisão. Só aquele barulhinho assim. Então, nós perdemos isso. Agora Jesus veio nos devolver. Estamos novamente ligados com o Senhor. E agora, bem mais ligado ainda, porque o Senhor passou a morar dentro de nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por falar em princípio, deixa eu aproveitar, faltam alguns minutos ainda. Por falar em princípio, quando você é gerado, Deus coloca um princípio dentro de você para sempre buscá-lo. Esse princípio é colocado em todas as pessoas que são geradas, todas, de buscar a Deus. A criança já é gerada, já nasce com sede de Deus, entende? Se ela não for levada para o caminho correto, ela vai buscar Deus onde ela acha que está Deus. Então ela vai buscar, ela tem uma sede de ser feliz, porque Deus é felicidade. Deus é suprema felicidade. Deus é o gozo eterno, é a alegria eterna. Deus é isso. Então o ser humano nasce com esse ímpeto, esse afã de ser feliz, de buscar alegria, buscar satisfação. Mas ele tem que buscar em Deus. Deus é que vai satisfazer o homem. Veja quanto Santo Agostinho demorou para aprender isso. Ele falou: eu colocava o meu prazer nas criaturas. Tinha aqueles momentos de prazer, de alegria, de gozo. Tinha ali aqueles momentos. Mas aquilo não me satisfazia. Eu só fui me satisfazer em Deus. Então, aí o ser humano tem que buscar Deus. E ele vai buscar, se não for encaminhado para o Deus, né? Correto, ele busca aqui, busca ali, busca nos prazeres do mundo, busca na riqueza, busca no sexo desenfreado, busca nas drogas, enfim, ele vai, busca na riqueza, de ficar rico, de ser poderoso, de ter prestígio, ter nome, essas coisas todas. Por quê? Porque existe um princípio, assim como também em Nossa Senhora, Deus colocou um princípio diferente em Nossa Senhora. Só ela que recebeu esse princípio, só ela. É um princípio de nunca dizer não a Deus. É um princípio.
Não que ela não pudesse dizer não a Deus. Claro que poderia. Assim como nós. Nós temos o princípio de buscar a Deus, mas nem sempre o buscamos. Ok? Então Maria também nasceu com esse princípio de dizer sim a Deus. Porque ela é a única escolhida. Não podia haver erro com ela. Então Deus coloca esse princípio nela. Mas ela tinha toda a liberdade, né? Não vamos nos enganar. Ela tinha toda a liberdade de dizer não. Quando o anjo Gabriel apresentou para ela o que, se ela aceitasse, o que iria acontecer. E todo o céu parou para escutar a Nossa Senhora. O que ela ia falar. Não é? Mas ela foi fiel ao princípio que Deus colocou nela. E eu e você? Nós somos fiéis ao princípio que Deus colocou em nós? Será que nós estamos correspondendo bem a esse princípio? Ou estamos dizendo não a ele? Temos que pensar um pouquinho. Jesus disse para nós dizermos não ao pecado e sim a ele. Então, onde que nós estamos nessa história? Será que esse princípio ao qual eu fui criado, ao qual você foi criado, para ser um homem, uma mulher santa, justa, então, será que nós estamos dentro desse princípio? Ou fazemos distinção de pessoas, acepção de pessoas? Eu gosto desse, mas não gosto daquele. Será que nós estamos escolhendo a quem amar, a quem servir? O que nós estamos fazendo da nossa vida? Vamos fazer uma análise. Eu faço a minha análise, né, do meu ser, você faz do seu, para a gente ver se nós estamos dando conta desse princípio. Se nós somos um documento original ou somos uma cópia. Como é que é esse negócio? Então é isso, meu irmão, minha irmã, que temos para hoje, né? Para nós pensarmos um pouquinho, rezarmos, refletirmos sobre como estamos vivendo esse princípio ao qual fomos chamados. Sermos imagem e semelhança de Deus. Que Nossa Senhora nos ajude a sermos essa imagem, procurarmos ser essa imagem de Deus. E o que estiver desfocado em nós, que através dela, das orações dela, a gente consiga entrar no foco do Senhor novamente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.